Eu vou começar por uma pergunta muito relevante, muito interessante e um pouco polêmica também. Não vai ser raro, né, algumas abordagens, algumas visões da cabala ancestral serem polêmicas. Se chocar com uma forma vigente, uma forma mais comum de se observar ou classificar as coisas. Mas essa pergunta que foi feita é uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito pertinente e uma pergunta que nos dá uma possibilidade de abrangência, de explanação muito grande, né? É claro que eu vou tentar aqui ser o mais breve possível na minha resposta, embora essa brevidade na resposta possa gerar uma superficialidade de entendimento. O aprofundamento nesse entendimento se faz necessário e ele será feito em outras ocasiões. Esse aprofundamento ele acontece em outros momentos. Aliás, como quase tudo que eu digo aqui no 7.7, só abrindo um parênteses aqui, pra vocês verem como é que é necessário a gente transformar qualquer restrição em sabedoria. Aqui onde eu estou no quintal da minha casa, né? Você tem o som dos pássaros e tudo mais, mas é um lugar de rota de avião. E aí, enfim, quando passa um avião e eu estou falando, isso faz com que a maioria das pessoas não me escute mais. Então o avião ele passa, né? Às vezes passa, tem dias que passa o tempo todo, agora acabou de passar um, já está passando outro de novo. E aí então eu decidi usar o avião. Né? Cada vez que o avião passa, eu bebo água, né? Beber água é uma atitude saudável. Então o avião ele trabalha para mim. Ele é um momento em que ele passa para dizer, ó, tem que beber água. Aí eu vou dar uma pausa bebendo água. Alguém me pergunta como unir o feminino e o masculino dentro de nós? Essa pergunta é realmente muito importante da gente pensar. E ela faz parte de uma das questões cruciais do pensamento da cabala ancestral. Uma das características centrais da cabala ancestral é o olhar das coisas à luz da interioridade. Né? A gente começar a olhar para as coisas e trazer essas coisas à luz pela ótica da interioridade. Então, buscar essa interioridade. Então, quando falamos em masculino, quando falamos em feminino, obviamente isso também é trazido à luz da interioridade. Existe o homem, existe a mulher, mas tudo isso precisa ser trazido à luz da interioridade. Eu vou trazer alguns conceitos relacionados a isso, sobre a questão do feminino e do masculino. Mas antes de eu entrar nesse conceito, eu vou trazer aqui uma questão que é crucial, principalmente nesse momento, da história humana, e que, ao se trazer a questão do masculino e do feminino, faz-se necessário fazer essa abordagem. A primeira coisa que a gente precisa falar é que, na visão da cabala ancestral, não existe a supremacia de gênero, né, um sobre o outro, onde um gênero é superior a outro. Não existe isso. Tá? Nem o feminino é superior ao masculino, nem o masculino é superior ao feminino. Existe uma igualdade de gênero. Muita gente associa o pensamento bíblico com o machismo, com a superioridade de gênero, mas isso é uma leitura, né? Como muitas coisas. Quer dizer, a mesma Bíblia que nós lemos, interpretamos e usamos para conduzir a sabedoria da cabala ancestral é a mesma Bíblia que foi usada para matar um monte de gente, né, na história humana, ou para condenar um monte de gente dentro da história humana, ou apedrejar um monte de gente na história humana. Existem duas coisas que fazem com que isso aconteça. A primeira é a tradução, que é uma coisa realmente que faz uma diferença muito grande. Nós trabalhamos com um texto no aramaico antigo, o que faz uma diferença muito grande. Para começar, existem algumas diferenças entre o aramaico antigo e o hebraico, por exemplo. O hebraico você tem distinção de gênero, o aramaico não tem distinção de gênero, né? Já começa por aí, a língua ela já é um facilitador. Se eu quiser falar ele e ela em aramaico, a expressão é hu, que é a mesma para ele e ela. Isso já não acontece no hebraico. A maioria dos nomes ou classificações não tem gênero. Se eu falar kawaia, quer dizer guerreiro e quer dizer guerreira. Tantas outras palavras que eu poderia usar aqui como exemplo, que não tem distinção de gênero, elas servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Então isso é uma característica do aramaico antigo, né? Uma língua antiga, né, que traz
riqueza de igualdade de gênero. Se você estudar os códigos da Bíblia, em alguns momentos a gente entra em questões de natureza histórica da Bíblia, e vocês vão entender que a nossa tradição, lá no passado, embora muitas leituras, interpretações e a ótica religiosa, que é outra coisa que atrapalha também, faça uma distorção dessas abordagens, desses personagens, embora isso aconteça, a nossa tradição ela sempre se caracterizou por trazer o potencial e trazer o poder do feminino, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista político, social, etc. Tem figuras como Rivka, Sara, Rahil, que são figuras femininas com um enorme poder político social, e no caso de Rivka, até mesmo um poder militar sobre o acampamento, sobre a tribo, e com igualdade de poder junto ao masculino. Então, havia uma comunhão entre uma condução matrilinear e patrilinear, onde eles trabalhavam juntos e cada um tinha sua igualdade de poder sobre decisões. E algumas decisões, por exemplo, referente à estruturação familiar, o poder é basicamente centrado no feminino. Eram as mulheres que definiam a estrutura familiar. Por exemplo, dentro da tradição, havia a questão da poligamia, tá? Mas a poligamia não era uma decisão masculina, né? A poligamia não era uma decisão do homem. O homem não chegava com uma mulher, tá aqui, trouxe mais uma esposa. Não é isso. Isso era uma decisão do feminino. Isso está na Bíblia. O feminino que dizia, olha, está na hora de você ter outra esposa, ou está na hora dessa família aumentar, e era o feminino que trazia esse feminino. Não era o masculino que trazia isso. Era uma decisão do feminino, era uma concessão do feminino, cabia ao masculino aceitar ou não, ele não era obrigado também a aceitar isso, mas era o feminino que determinava isso, tá? Então, é bem diferente do que as pessoas imaginam e do que se tornou isso depois, né? Até em outras religiões, em outras referências culturais, mas é bem diferente do que as pessoas pensam, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala sobre masculino e feminino é que não há supremacia de um gênero sobre o outro. Aquilo que chamamos de humanidade precisa reunir as partes que a compõem. Então, o que importa para nós é a sacralidade, a recuperação da sacralidade da humanidade. E essa sacralização da humanidade se dá quando a gente consegue reunir o masculino e o feminino. A Cabala Ancestral não faz qualquer tipo de afirmação normativa em relação a gênero, opção sexual, estilo de vida, etc. e tal. Ou seja, nós não temos nenhum traço, né, de preconceito em relação a isso, até porque enxergamos essa questão do masculino e do feminino à luz da interioridade. Talvez outros grupos de Cabala tenham alguma questão em relação a isso. Não vou dizer se tem ou não, porque não me compete isso, né? Talvez algumas pessoas façam uma leitura dos códigos da Bíblia para justificar preconceitos, mas aqui na Academia de Cabala você não vai ter. Então, se você tem alguma questão sobre isso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, aqui não é lugar para você. Para você estar aqui na Academia de Cabala, você precisa respeitar as diversidades, você precisa respeitar, né, as diferenças, embora não seja o que você tem na sua vida, embora não seja o que você faz na sua vida, mas para estar aqui é preciso ter esse posicionamento. Se você não tem, se você é radicalmente contra, então é hora de você realmente rever se estar aqui é a melhor coisa. Nós não temos nenhuma distinção normativa em relação a gênero, opção sexual ou qualquer coisa nesse sentido. Nem mesmo tecemos qualquer tipo de discurso preconceituoso em relação a qualquer prática de união afetiva, desde que não haja, obviamente, violência, coação e opressão envolvida. Não havendo violência, não havendo coação e não havendo opressão, qualquer forma de amor é válida, qualquer forma de união é necessária. Se você não pensa assim, quem sabe, estando aqui, quem sabe, se aproximando, você possa elevar o teu pensamento para começar a pensar assim. Se você quiser mudar essa forma de pensar, se você tem enraizado preconceitos dentro de você, você é bem-vindo a querer mudar esse pensamento, e eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Se você for radicalmente contra isso, aqui não é lugar para você. Para a Cabala Ancestral, tanto o homem quanto a mulher
possui dentro de si a força do masculino e a força do feminino. Você, mulher, tem o masculino dentro de você, né? Você, homem, tem o feminino dentro de você. Isso não é uma invenção nossa de agora, né? Você vai encontrar textos do século XIII, por exemplo, como o texto de Gicatila, e Yosef Gicatila falando sobre isso, um grande sábio do século XIII, discípulo de Abraão Abulafia, mas isto é uma característica da linha do pensamento da Cabala ancestral. Nem todas as linhas de Cabala, e quando falamos em Cabala, estamos falando de muitas linhas interpretativas, nem todas as linhas vão dizer isso para vocês. Algumas linhas são categoricamente contrárias a essa afirmação. Homem é homem, mulher é mulher, e está tudo certo. Ou seja, e nada se mistura nesse sentido. Algumas linhas vão dizer isso, mas a nossa linha de pensamento não vai dizer isso, com base na tradição, não é com base numa visão contemporânea. E da onde sai essa afirmação de que o masculino e o feminino existem dentro de nós? No texto bíblico, por incrível que pareça. Está no texto bíblico, conforme está escrito no texto bíblico. A luz infinita criou Adão. Adão. Para muitos de vocês, Adão era um cara, era um homem, era um sujeito, né? Era um menino lá que foi criado, né? Mas não, Adão é uma palavra em aramaico, Adam, e em hebraico também, Adam, que significa humano. Então, a expressão Adam é uma expressão usada para definir o ser humano. E o que está escrito quando Adão foi criado? Macho e fêmea o criou. Até nas traduções horríveis, que a maioria das pessoas tem em casa, até lá está escrito desse jeito. Na maioria delas, eu não sei se alguém criou alguma outra tradução horrorosa. O código por trás disso é que nós possuímos dentro de nós a força do masculino, a força do feminino. Tentando ser breve no entendimento sobre isso e tentando te dar uma resposta que permita você entender o que é masculino e feminino. O masculino dentro de nós se refere à força do compartilhar, aquilo que sai de nós para o outro. Nós, que eu digo, nós, homens e mulheres. Então, o que em você, mulher, é o masculino? É a ação de compartilhar. Por quê? Porque o masculino é o doador do sêmen, né? A base disso é uma base biológica. Então, a força masculina é a força fecundadora na natureza. Então, na visão interpretativa do mundo antigo, o masculino em nós é essa força de compartilhar. Toda vez que você compartilha, toda vez que você influencia, toda vez que você exerce impacto sobre a vida de alguém, você está produzindo uma ação masculina. É também a representação da margem de um rio. Você imagina um rio, né? Um rio, ele não conseguiria fluir se não fosse os limites estabelecidos por suas margens. O masculino é essa margem, em homens e mulheres. Todos nós temos margem. Margens são limites, são determinações de, olha, vai até esse ponto, daqui não passa. Então, isso é o referencial da energia masculina dentro de nós. O que é o feminino dentro de nós? O feminino dentro de nós se refere à força do receber, porque o feminino é fecundado, ele recebe a semente, é a força do receber. Se Cabala é receber, Cabala é recebimento, Cabala é essencialmente feminina, porque a Cabala ela ensina essencialmente a natureza do feminino, e como receber a luz na sua vida. O texto bíblico, ele não traz fábulas, ele não traz questões míticas, ele traz questões atuais. Essa é a base dos códigos da Bíblia. Eu posso olhar a Bíblia como um livro de mitologia, um ser que era metade homem, metade mulher, e aí veio um outro ser, quebrou ele ao meio, fez a mulher, ou então tirou a costela dele, enfim, isso aí é a esfera do mito. Mas se eu entender o texto bíblico como um texto pertinente para a minha vida hoje, a interpretação do código disso é exatamente essa interioridade. Porque Adam quer dizer ser humano, homem e mulher, raça humana. Você chamaria a raça humana de Adam, a raça adâmica. Então, homens e mulheres. Para entender isso, tem que entender os códigos da Bíblia. Tem que entender a interpretação dos códigos da Bíblia. Qualquer outra coisa fora disso é mitologia, é teologia, é crença religiosa. E aí você tem a liberdade de interpretar da forma como bem entender.
né? Mas você não está ligado à sabedoria. Ah, mas eu vi uma ilustração da Idade Média. Olha, Idade Média é Idade Média. Então, realmente, na Idade Média, as pessoas imaginavam que Deus fez um ser, tinha a cabeça de uma mulher para um lado, a cabeça do homem para o outro, veio lá com uma espada, cortou no meio, e aí, enfim, você pode acreditar nisso se você quiser, é livre para isso. Mas isso é um pensamento típico da Idade Média. Essas ilustrações que a gente vê por aí afora, que se dizem o pensamento legítimo e tudo mais, isso é pensamento religioso medieval. Pensamento religioso medieval, o nome já diz tudo, né? Religioso medieval. Então, o feminino dentro de nós é essa força de receber, é a ação de ir para dentro, o masculino é a ação de ir para fora, e o feminino é a ação da interioridade. Então, veja bem, Cabala quer dizer recebimento. A palavra Cabala quer dizer isso. A tradução da palavra Cabala, do aramaico Cabalta, quer dizer ação de receber. Então, isso já faz da Cabala algo feminino. A Cabala ancestral é um mergulho para a interioridade. Também já faz uma relação com o feminino. E ela representa o quê? O fluxo do rio. Enquanto o masculino é a margem do rio, o feminino é o fluxo, é o próprio corpo de águas do rio. Todos nós temos isso dentro de nós. Uma mulher não precisa de um homem para lhe impor margem. O pensamento religioso vai dizer que sim, aqui não. Então, a mulher ela tem toda a condição de estabelecer suas próprias margens e algumas vezes até estabelecer margens para o masculino, para uma outra pessoa. E assim como o masculino também não precisa do feminino para ser um fluxo, você pode ser fluxo a partir de seus próprios referenciais, e você pode ser margem, você pode ser fluxo também na vida de outra pessoa, seja um homem, seja uma mulher. Desenvolver isso à luz da interioridade é fundamental. Ah, então como é que a Cabala vê? A Cabala ancestral vê a questão da alma gêmea. Para a Cabala religiosa medieval, a alma gêmea é uma pessoa que você vai encontrar e é a pessoa certa e nada vai dar certo até você achar a pessoa certa. Na Cabala ancestral, alma gêmea é quando você consegue produzir o casamento entre o masculino e o feminino dentro de você. A alma gêmea está dentro de você. Para de ficar procurando a alma gêmea fora de você. Se você não harmonizar a alma gêmea dentro de você, se você não harmonizar o masculino e o feminino dentro de você, você não é uma pessoa interessante. Você não é uma pessoa que será capaz de constituir, né, um padrão de relacionamento que seja sustentável. Se eu sou predominantemente masculino, arquetipicamente masculino, e ignoro a natureza feminina em mim, eu serei um sujeito ruim para um relacionamento. Pode ser a pessoa que Deus escolheu para a minha vida, né? Mas serei uma pessoa ruim. Eu preciso harmonizar, eu preciso produzir esse casamento interno, e não sou eu que estou dizendo isso, vai ler as obras de Gicatila, do século XIII, e você verá isso, né? Eu preciso produzir essa união sagrada dentro de mim, e isso é a alma gêmea. A alma gêmea é quando eu consigo harmonizar o masculino e o feminino dentro de mim, né? E então, sim, a partir daí eu tenho condições de ter maturidade para viver um relacionamento fora de mim, para constituir uma família, para constituir um relacionamento saudável, seja como for. Eu preciso produzir esse encontro dentro de mim. Eu preciso encontrar o meu feminino para que eu possa reconhecer o feminino no outro. Aqui eu vou dar uma dica breve, eu poderia me aprofundar, é claro, corro o risco de ser superficial, mas é importante eu dizer isso. O que faz com que eu olhe para uma mulher e ache ela interessante é o meu feminino. É o meu feminino que identifica no feminino externo algo que me é atraente. É o meu masculino que identifica no masculino externo algo que me é atraente, tanto nos homens quanto nas mulheres. Ou seja, é exatamente isso. Meu feminino é que se identifica com o feminino fora. Se o meu feminino ele está comprometido, se ele está machucado, se ele está ignorado, a minha relação com o feminino externo será uma relação tosca, será uma relação de objetificação, será uma relação de superficialidade, será uma relação de subjugar. Como eu não vejo aquilo em mim, eu vejo aquilo fora de mim, eu inferiorizo aquilo que está fora de mim e que eu não identifico dentro de mim. Então, boa parte dos problemas que existem em relação a essa diminuição do feminino, essa violência sobre o feminino, que ainda se predomina na nossa sociedade, é exatamente pelo abafamento do feminino em homens e em mulheres também. Ou seja, quando homens e mulheres abafam o feminino dentro de si,
eles abafam o feminino fora de si. O interior resulta no exterior. Violência contra a mulher, injustiça social em relação às mulheres, depreciação do feminino, objetificação do feminino se dá pelo mau trabalho do feminino internamente, dentro de cada pessoa, tanto dos homens quanto das mulheres. Quando você vê ambientes onde mulheres são altamente competitivas umas com as outras e veem a outra mulher como concorrência, veem como a outra mulher como algo, um impedimento, é também uma deficiência de trabalhar o feminino dentro delas. E por incrível que pareça, existem muitas mulheres que não trabalham o feminino dentro de si. E existem muitos homens que não trabalham o feminino dentro de si, porque se cristalizou essa ideia de homem é homem, mulher é mulher, as duas coisas não se misturam, tal, e isso é uma idiotice que gerou resultados desastrosos nas relações humanas. Então, eu preciso encontrar o meu feminino para que eu possa reconhecer o feminino no outro. Eu preciso encontrar o meu masculino para que eu possa reconhecer o masculino no outro, para que eu possa respeitar o masculino no outro. Tem muitos passos a serem dados para essa harmonização. Mas o primeiro passo para encontrar o masculino e o feminino dentro de nós é através de honrar pai e mãe. Já tem várias lives minhas aqui falando de como é honrar pai e mãe. Então eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Muita gente fala assim, honrar o sagrado feminino, honrar o sagrado masculino. E as pessoas acham que honrar o sagrado masculino e feminino é fazer ritual. Honrar o sagrado feminino é ficar pulando em roda. Enfim, isso aí pode ser legal, pode ser bacana, mas não adianta fazer isso se não honrar pai e mãe. Porque o primeiro referencial sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino é exatamente os referenciais arquetípicos, simbólicos, internos de pai e mãe. Se eu ficar pulando e não honrar pai e mãe, isso não adianta nada. Ou seja, isso não tem. É um entretenimento. Apenas isso. Não estou honrando pai e mãe, e não estou honrando o sagrado masculino e o sagrado feminino. Antes que vocês me perguntem como honrar pai e mãe, vai assistir aí minhas lives que falam sobre isso. Tem milhares de lives onde eu falo sobre isso, lá no YouTube, aqui no Instagram. Tem vídeos menores agora. Tem? As lives a gente foi tirando, mas tem vídeos menores. Tem vídeos menores, né? A senhora está dizendo aqui que tem vídeos menores, foram editados, então tem ali bem sintético sobre isso, mas já é relevante para que você compreenda. E se você já me acompanha aqui há algum tempo, vez ou outra eu vou falar sobre isso, não agora, mas vez ou outra eu falo como isso se dá. Mas só para você entender como é que começa essa relação com o sagrado masculino e o sagrado feminino. Ela começa através de honrar pai e mãe. Se não começar por aí, você não deu o primeiro passo. Em seguida, eu preciso reconhecer a sacralidade da complementação masculino e feminino. Vamos lá. Então, o primeiro passo é você honrar pai e mãe. O segundo passo é eu entender que se não houver dentro de mim a complementação masculino e feminino, eu não estou honrando nenhuma das partes. Eu vou honrar o sagrado masculino em mim. Se eu não juntar esse sagrado masculino em mim, e se eu não reconhecer que ele precisa se conectar com o feminino em mim, eu não vou honrar o sagrado masculino. Vou honrar o sagrado feminino. E aí vou demonizar todo o masculino. Seja o masculino em mim, seja o masculino na sociedade, seja o masculino nos homens. Se eu começar a desonrar isso, se eu começar a demonizar isso, eu não estou honrando o sagrado feminino. É uma ilusão. Por quê? A humanidade trabalha a partir dessa complementação. Ou seja, eu preciso reconhecer a sacralidade da complementação masculino e feminino. Eu não estou falando de opção sexual, não estou falando nada disso. Eu estou falando de interioridade. Eu preciso entender que a força do masculino e a força do feminino precisam estar harmônicas dentro de mim. Nesse ponto, eu reconheço o sagrado que existe em ambos. De nada adianta você, mulher, reconhecer o sagrado feminino e não reconhecer o sagrado masculino. E eu vou explicar por quê. Porque se não houver essa complementação, não tem sacralidade. Se não houver complementação, não há sacralidade, porque a humanidade é sagrada. A sacralidade vem a partir da humanidade. Aqui reside um ponto importante e delicado
do pensamento da cabala ancestral, que eu vou dizer agora, que é a parte polêmica. Como se todas as outras coisas que eu não tivesse dito no início não fossem, mas enfim. A sacralidade de ambos é o que forma a sacralidade humana. Se há demonização de um gênero sobre o outro, eu me distancio do sagrado. Eu vou trabalhar o sagrado feminino, desenvolver o sagrado feminino, e eu vou considerar o masculino como sendo um problema do mundo. Vou considerar o masculino como sendo o problema do feminino. Se eu demonizar um dos gêneros, eu me distancio do conceito de sacralidade, porque a sacralidade é sempre complementação. Se há essa demonização, o mundo está ruim por causa do masculino, ou o mundo está ruim por causa do feminino, enfim, se há essa demonização, você se distanciou do sagrado. Você só está fazendo a mesma coisa a história humana fez com o feminino, com o masculino. Então, durante muito tempo, as religiões disseram: o mundo caiu em perdição por causa das mulheres, porque Eva pecou, porque isso, porque aquilo, porque as mulheres são portadoras do pecado, porque as mulheres... isso. A história das religiões é essa. Não é a história da cabala ancestral. A história das religiões é essa. Se eu começar a achar que o mundo é como é por causa dos homens, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou indo pelo mesmo caminho, eu só mudei a polaridade, mas o jogo está sendo o mesmo. Não é próprio que a sacralidade seja auto-reconhecida. Entenda isso que eu vou dizer, que essa é a parte polêmica. Se eu chegar aqui para você e dizer: olha, eu sou sagrado, tá? Não, isso não tem pertinência. Não é próprio que eu me determine como sagrado. Para que, por exemplo, Deus seja sagrado, é preciso o olhar externo a Deus para que ele seja sagrado. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Se você tiver o coração aberto para entender isso e não tiver preconceito com o que eu vou dizer, você vai conseguir mudar muita coisa na sua visão sobre isso. Não é próprio que a sacralidade seja auto-reconhecida. Eu só sou sagrado a partir do olhar externo, né? Deus não é sagrado para Deus, né? Deus é sagrado para o homem, pois o ser humano é o olhar externo a Deus. E aqui reside o código. Quem sacraliza o masculino é o feminino. E quem sacraliza o feminino é o masculino. Enquanto a gente não entender que nós precisamos do outro para alcançar o conceito da sacralidade, a gente não entendeu o que é evolução espiritual e humanidade. Então, quem é que determina o sagrado feminino? São os homens. Quem é que determina o sagrado masculino? São as mulheres. Eu só posso me dizer sagrado masculino se o feminino me reconhece como sagrado masculino. A mulher só pode reconhecer o sagrado feminino se o masculino reconhece o sagrado feminino, porque é um olhar externo. É um olhar externo. O sagrado é um olhar externo. Eu só sou sagrado porque algo fora de mim sacraliza o que sou. Homens, sacralizem o feminino. Mulheres, sacralizem o masculino. Fora. E assim você terá a complementação. Então, eu não estou falando de sacralizar o companheiro ou a pessoa que está do teu lado. Não. É sacralizar o masculino, de uma maneira, né? Olhe para o masculino e sacralize o masculino. Porque o sagrado masculino só vai ser despertado quando o feminino externo olhar para o masculino e o sacralizar. E o feminino é a mesma coisa. Enquanto o feminino estiver fechado em si, dizer: nós somos o sagrado feminino, nós somos altamente sagradas, nós somos sagradas, nós somos divinas, isso e aquilo, é ego. Porque toda autossuficiência é ego. Toda autossacralidade é ego. Mulheres sacralizam mulheres, é ego. Homens precisam sacralizar mulheres. E mulheres precisam sacralizar homens. Eu não estou falando do teu parceiro, do teu companheiro, estou falando do masculino no geral, na sociedade. Estou falando do pai, da mãe, do masculino de uma maneira geral. É claro que você, né, não vai sacralizar todas as pessoas, você vai identificar essa sacralidade em algumas pessoas que você vai observar e você vai se esforçar para identificar essa sacralidade, porque isso é complementação.
não há espiritualidade, não há conceito de sacralidade. E aqui eu estou indo muito além da questão de justiça social, eu estou indo muito além de todas essas questões. Não há conceito de sacralidade sem conceito de complementação. Entendam isso de uma vez por todas. Se não houver complementação, se não houver harmonia entre opostos, não há sagrado. Sagrado é união, sagrado é conexão. Sem isso, não há sagrado. É só falácia, é só papo furado, né? É só ego. É necessário estabelecer isso. É o gênero oposto que determina o que vem a ser sagrado. Eu só posso dizer eu desenvolvi o meu sagrado masculino porque o feminino fora de mim, seja o feminino num homem, seja o feminino numa mulher, olha para mim e diz que eu alcancei o sagrado masculino. E você só vai alcançar o sagrado feminino se o masculino fora de você, né, seja o masculino de uma mulher, seja o masculino de um homem, olhar para você e dizer, puxa, legal, eu vejo o sagrado em você. Você não pode olhar no espelho e dizer assim, ó, como eu sou sagrado. Não, isso é ego, isso é arrogância, porque toda autossuficiência é arrogância. Ah, mas é difícil porque os homens isso, porque os homens aquilo. É difícil porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo. Se é difícil, é porque a gente tem muito trabalho pela frente, é porque a gente tem que estudar, é porque a gente tem que mergulhar, tem que ter reflexão crítica, tem que ter liberdade de pensamento e tem que modificar a nossa interioridade. Ninguém disse que ia ser fácil, mas também não adianta a gente buscar atalhos e não adianta a gente buscar subterfúgios para evitar olhar para aquilo que é importante, que é a complementariedade.